todos com a graça e a paz de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 22. Nós vamos ler o verso 1 até o versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o período da reforma, no dia de ontem nós comemoramos os 503 anos dela. Nós vemos, meus queridos, que alguns valores nesse período, eles foram levantados, eles foram novamente trazidos à memória do povo, foram ensinados. Nós cantamos um hino, que é o hino que fala sobre Castelo Forte, e lá na última estrofe, Lutero, quando ele escreve, ele fala de fato de valores que são secundários na nossa vida. E ele diz assim: se temos de perder famílias, bens, prazer, se a morte enfim chegar e tudo se acabar, ele faz uma declaração de fé dizendo: com ele reinaremos. Lutero está dizendo, meus queridos, num período igual àquele, que os valores que nós temos não estão fundamentados sobre a face da terra. Os valores não têm a ver com casas, não tem a ver com emprego, talvez aquilo que nós juntamos em um banco, fazendas, ou quem sabe gados e plantios e outras coisas. Mas valores que nós temos, e aqui nós observamos o tanto que Lutero traz isso à nossa memória, que de fato são valores que inclusive fazem diferença no final da nossa vida, que é ter o Senhor em nosso viver, meus queridos, é relatado nesse hino. E ele cria piamente nisso, ele pregava com toda a veemência, com toda a coragem, mesmo que isso lhe custasse perseguições. Esse hino, por exemplo, é escrito quando ele está sendo guardado dentro de um castelo. Não só esse hino, mas tradução de Bíblia e tantas outras coisas.
E diante disso, meus queridos, nós vemos alguns lemas que foram levantados na reforma e que os irmãos já devem ter ouvido. Lemas que ficou conhecidos como solas da reforma. E esses solas, eles não foram escritos justamente nesse período em que, por exemplo, Lutero prega na capela de Wittenberg as 95 teses. Provavelmente ele foi um contra-ataque a um período, a um momento que ficou conhecido como Concílio de Trento, alguns anos depois desse momento que Lutero prega essas 95 teses. Mas o que nos chama a atenção, quando a gente olha para esses solas da reforma, sola a Escritura, sola a fé, só a graça, só Cristo, Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória, esses temas que marcaram esse momento, meus queridos, eles permeiam todas as Sagradas Escrituras. E pensando em cada um deles e olhando para esse período do texto que nós acabamos de ler, que é um período em que o povo andava, irmãos, pelo deserto, saindo do Egito, indo à terra prometida, a Canaã, que Deus prometeu ao seu povo, a gente vê que esses lemas, ou esses pontos da reforma, permeiam claramente as Escrituras. Por exemplo, quando falamos só a Escritura, nós estamos falando que é só a palavra do Senhor. Nós estamos falando que é a palavra do Senhor quem traz direção às nossas vidas, alento às nossas almas, paz ao nosso coração e mostra-nos o caminho a ser seguido. Nós entendemos que no período da reforma, esse lema foi levantado porque existiam outras palavras, por exemplo, um dito infabilidade papal, que estabelecia a autoridade da fala do Papa da época em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Mas o que nós observamos, meus queridos, é que um Deus estava falando ao coração do seu povo. Por exemplo, quando você olha esse povo clamando ao Senhor lá em Êxodo capítulo 2, o que você vê esse povo diante da opressão do faraó egípcio? Eles clamam pelo Senhor e o Senhor lembra da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, e Ele prepara então o libertador. Ele prepara Moisés, aquele que estaria conduzindo o seu povo rumo a essa terra prometida. Foi essa palavra do Senhor que orientou Moisés, por exemplo, quando lá em Midian, na sarça que não se consumia, ele é chamado dizendo: olha, eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero que você vá lá e liberte o meu povo da escravidão egípcia. Foi o que ele fez. Lá ainda, já chegando no Egito, meus queridos, diante da rejeição do faraó, a própria palavra do Senhor, o próprio Deus fala a Moisés dizendo: vai lá na beira do rio, fala com ele, transforma a água em sangue, e assim sucessivamente. Deus orientando através da sua palavra o seu servo e consequentemente o seu povo. Na noite, meus queridos, em que o anjo vingador passaria por sobre o Egito e mataria todo o primogênito, a 10ª praga, essa palavra de Deus diz: olha, vocês se preparem. Preparem as suas mochilas, preparem o seu cajado, vocês estejam com sandálias nos pés, cajados na mão, porque essa noite eu vou libertá-los. O que aconteceu no outro dia? Eles saem, e eles são conduzidos não por Moisés, não por qualquer outra direção, mas justamente pela direção do Senhor. Uma direção aparentemente estranha. Por quê? Uma viagem comum do Egito até o lugar da Terra Prometida, na época, pelos mercadores, durava cerca de 45 dias. Mas eles passam, meus queridos, direcionados pelo Senhor, exatamente os 40 anos. E é nesse período que, em todo o tempo, Deus traz direção a eles. E sobre a sua ordem, a sua voz, eles caminham. Por exemplo, estão diante do Mar Vermelho. Atrás do exército de Faraó. E a palavra do Senhor para aquele povo foi: diga ao povo que marche. Como assim? Moisés vai levantar o cajado, o mar vai se abrir. E aquele povo passa diante da ordem do Senhor, da direção da palavra do Senhor. Logo após, meus queridos, eles louvam ao Senhor, agradecem a Deus por aquela bênção, porque não apenas eles passaram pelo mar, mas eles viram seus inimigos mortos na praia. E novamente Deus traz direção para eles, conduz a vida deles.
mostra o caminho a ser percorrido. Mesmo com dificuldades, mesmo com murmuração, a gente vê aquele povo, o quê? Acreditando e andando conforme o Senhor queria. Num segundo instante, a gente vê essa palavra fé. A fé foi imprescindível, o resgate dela no período da reforma. Por quê, meus queridos? Porque pelas obras as pessoas eram ensinadas que por suas atitudes elas chegavam até o Senhor. Elas eram salvas. Mas a gente olha essa palavra, meus queridos, fé, permeando os escritos desse período também. Eles precisavam sim, a cada palavra que Deus dava, acreditar nessa palavra. Acreditar na palavra de um Deus, meus queridos, ouvir ela é que enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração de esperança. Agora os irmãos imaginam como andar por um deserto durante 40 anos e sendo tratados por Deus para que esse povo novamente vivesse na sua dependência. A princípio é algo absurdo, algo inacreditável. Como que isso pode acontecer? Meus queridos, justamente por acreditar no agir misericordioso do Senhor em todo o tempo. E é interessante que Deus sempre dava condições para que esse povo continuasse a confiar nas suas promessas e no seu agir. Certa vez ele chama alguns príncipes e diz assim: Moisés, pede para que eles vão lá na terra, pede para que eles espiem essa terra. E diz a Bíblia que eles andaram por ela, e foi na época da colheita da uva. E diz a Bíblia que eles voltam, meus queridos, e voltam trazendo cachos de uva. E diz a Bíblia que eram necessários mais do que um homem para carregar aqueles cachos. Eu imagino que era igual cacho de coco, grande, uvas de Itu. Mas o que nos chama a atenção é que eles voltam e fazem um relato. Olha, gente, a terra é tudo aquilo que Deus prometeu. Se existem lutas, dificuldades aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês: vamos lá, porque Deus prometeu e Ele vai dar essa terra para a gente. Mesmo que alguns não acreditassem nessa fala ou ficassem com medo do relato que foi dado, porque dizem que haviam gigantes na terra e eles eram vistos como gafanhotos, tão pequenos que eles eram. Mesmo que isso gerasse ali um tipo de medo, temor de dar continuidade àquela viagem. Mas o que nos chama a atenção é que sempre o Senhor fez questão de mostrar para esse povo que aquilo que Ele havia prometido era verdade. Não apenas nas suas promessas, mas diariamente, meus queridos, a gente viu o Senhor sustentando o seu povo. Diariamente esse povo tinha o que comer. Constantemente diante de algumas situações, e o clima era deserto, faltava assim a água abundante que eles precisavam. Mas a gente vê, por exemplo, água amarga se transformando em água potável quando chegam a Mara. Refidim, eles estão com sede e da rocha brota água. A gente vê o tempo todo o Deus que estava com eles e que estava orientando suas vidas no caminho a serem seguidos, ainda que fossem os caminhos mais difíceis, mas o Senhor sempre com a sua mão abençoadora e com a sua palavra direcionava as suas vidas, e eles acreditaram. Até quando? Até chegarem na terra prometida que Deus havia prometido a eles. Mas quando a gente olha a palavra graça, que ficou conhecido como uma das solas da reforma, a graça do Senhor, motivado pelo seu grande amor, meus queridos, é que leva o Senhor a olhar para nós, míseros pecadores, e não merecermos jamais aquilo que Deus nos dá, que é a sua salvação na pessoa de Cristo. Mas quando a gente olha a definição dessa palavra, favor imerecido do Senhor, a gente olha em cada ato, meus queridos, que esse povo ouvia a voz do Senhor, eles murmuravam. Por exemplo, quando eles estão no Mar Vermelho, não pense que foi uma coisa pacífica. Eles chegam diante do mar e eles veem a condição, sabe o que eles fazem? Eles colocam Moisés contra a parede, eles murmuram, eles dizem assim: não tinha cova suficiente no Egito, precisava a gente morrer, vir para cá para morrer nesse lugar. Eles não mereciam terra, tudo o que Deus havia feito para eles. Eles já viram tantas coisas, eles viram a forma como Deus os tirou do Egito, com mão poderosa, eles viram um milagre, uma ação sobrenatural do Senhor de cada vez.
E eles murmuravam. Mas Deus, meus queridos, com seu favor imerecido, diante do clamor de Moisés por eles, Deus sempre olhava com misericórdia. Por exemplo, eles já tinham maná, mas um belo dia, influenciados por um tal populacho, diz a Bíblia que eles começam a reclamar do maná. Todo dia maná. Eu fico imaginando a dona de casa fazendo maná. Chega o marido, o que nós vamos ter para o almoço? Maná assado. Muito bem. Passava a tarde, a noite, esposa, o que nós vamos ter para a janta? Maná cozido. E para o café da manhã? Maná frito. Irmãos, a ponto deles reclamarem, murmurarem, dizer: nós estamos tão cansados, a nossa alma está fastigada com esse pão vil. E Deus ali cuidando e sustentando aquele povo, e aquele povo reclamando. Teve vários momentos que o Senhor falou assim: chega, agora pulou o corguinho, vamos acabar com essa folia. Moisés, vou fazer uma descendência de ti, vou eliminar esse povo. E sempre Moisés intercedendo por ele, e o Senhor agindo graciosamente. Não mereciam salvação, não mereciam terra, não mereciam nada da parte do Senhor, porque viviam como escravos. Sofriam um chicote egípcio, com o chicote do faraó. Comiam o pão literalmente que faraó amassava. Mas quando caminhando para uma terra prometida, vendo o milagre do Senhor a cada instante, o que eles faziam? Murmuravam. Isso mostra para a gente, meus queridos, que nós também somos assim. Nós sempre temos mais do que nós precisamos para viver, e a nossa postura é a mesma. Nós somos pecadores, mas Deus, na pessoa de Cristo, e por causa do grande amor dele, olha para cada um de nós com seu olhar gracioso e nos dá uma perspectiva de vida após a morte, vida eterna. Palavra dele, fé, graça. Mas nós olhamos também, meus queridos, a figura de Cristo permeando todos os escritos do Velho Testamento. Nesse período não foi diferente. A palavra do Senhor diz que quando o relato dos espias aconteceram lá em Números 13, em Números 14, o povo se vê como gafanhotos, e eles acreditam apenas na fala daqueles 10 príncipes, e dos 2 que disseram, Josué e Caleb: gente, Deus prometeu, Ele vai dar essa terra, vamos continuar. Eles pensaram: não, nós não vamos. E diz a Bíblia ali que eles reclamaram de água, de comida, colocaram Moisés e Arão contra a parede. Eles, em tese, estavam reclamando de Deus, e Deus então manda serpentes abrasadoras. Diz a Bíblia que essas serpentes foram picando aquelas pessoas e elas foram morrendo. E imediatamente elas se arrependem dos seus erros, vão até Moisés e clamam por misericórdia. E a Bíblia fala que Deus diz assim: olha, faça uma haste, uma espécie de cruz, e faça uma serpente de bronze. E acontecer que todo aquele que olhar para essa serpente vai ser curado, vai ser sarado dessas picadas de serpentes abrasadoras. Mas o que nos chama a atenção, meus queridos, que aquela serpente levantada naquela haste, ela apontava para o Senhor Jesus. A promessa que o mesmo Moisés tinha escrito, quando lá da queda de Gênesis 3,15, que o filho da mulher, ele seria o Messias prometido. E o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim: do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Apontava para o Senhor Jesus. Mas não apenas isso, meus queridos, eu sei que eu poderia passar a noite inteira falando a respeito da promessa do Messias e de Cristo nesse período, mas, por exemplo, a gente olha quando Balaão, no capítulo 24 de Números, nós lemos o 22, mas o 23 e o 24 fala de não uma bênção, mas de 3 vezes que Balaão, ele abençoa esse povo. Mas no final da terceira bênção, Balaão faz uma menção, meus queridos, àquele texto de Gênesis 12, quando o Senhor diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
E ao fazer essa menção, ele profere no texto do final do capítulo 24 de Números, uma maldição, não só para Balaque, mas para os príncipes dos moabitas e midianitas que ali estavam. E eu quero tomar a liberdade de ler com os irmãos, em especial um versículo que faz uma referência, meus queridos, justamente à pessoa de Cristo. O texto no verso 17 do capítulo 24 de Números, diz assim: vê-lo-eis, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Balaão, no primeiro instante, estava cego, porque recebeu uma proposta para amaldiçoar e amaldiçoar o povo de Deus. É aquilo que um profeta poderia dizer assim: isso é uma proposta indecente. Balaão podia dizer assim: olha, não esfria o caminho não, volta. Se fosse um goiano, ele ia dizer assim: ó, cai no cerrado, não continua aqui não, para com essa conversa. Mas ele dá conversa para eles: espera um pouquinho aí, deixa eu lá fazer uma consulta para o Senhor. E ele estava cego, ele estava tão cego, que quando Deus, pela segunda vez que ele tenta o Senhor, nessa consulta de amaldiçoar o povo, o Senhor fala assim: ó, vai com o povo, vai lá e fala para eles, se eles quiserem que eu vá, pode ir, mas você só vai fazer o que eu falar. A Bíblia fala que ele nem falou nada para aqueles príncipes, ele já arria a sua jumentinha, sobe em cima dela, e fala: vamos embora, vamos ver como é que é esse negócio. Mas diz a Bíblia que no caminho, um anjo do Senhor estava travando a passagem. E diz a Bíblia que Balaão estava tão cego, que ele não viu o anjo. Sabe quem viu? A jumenta. A jumenta viu o anjo. Claro, ela viu alguém travando a passagem, e por 3 vezes ela tenta se desviar, e desobedecendo a direção, né, de quem estava em cima ali com o freio. E Balaão faz o quê? Dá uma camaçada de pau nela. Eu sei que o pastor Hérer gosta muito dessa palavra, mas bate nela, espanca ela. E aí, meus queridos, na 3ª vez a jumenta olha, né, eu vou aqui tomar a liberdade, e fala para o burro que estava em cima: você não está vendo que o Senhor não quer que... olha o anjo ali. Irmãos, naquele instante Balaão é humilhado, não porque o anjo repreende, eu sei que o anjo faz isso depois, mas ele é humilhado porque um ser irracional fala: você está cego, velho, você não está vendo que não é para andar? E outra, você está me batendo, alguma vez já fiz isso, já te desobedeci. E a Bíblia fala que naquele instante os seus olhos são abertos e ele vê o que ele estava fazendo. E o anjo repreende ele: você deveria ser morto por causa dessa atitude. Mas o que nos chama a atenção, meus queridos, é que diante desse abrir de olhos, ele diz nesse texto, ele diz assim: vê-lo-ei agora. Entre outras palavras, eu estou contemplando, e o profeta fazia isso, ele anunciava aquilo que Deus queria, mesmo anos e anos depois. E ele está fazendo menção aqui, meus queridos, como o próprio texto diz, mas não contemplarei agora, mas não de perto. Entre outras palavras, ele estava vendo algo lá no futuro. E a sequência do texto nos mostra, dizendo que uma estrela de Jacó surgirá. E ela surgirá com um cetro que vai reger, que vai ferir as têmporas, que é essa parte do olho até a orelha, e vai destruir todos os filhos de Sete. Aqui, meus queridos, Balaão está lembrando, não só aqueles príncipes, a respeito daquele que viria. Quando ele fala a respeito de estrela de Jacó, essa estrela de Jacó, meus queridos, é a mesma estrela que os magos do Egito viram, quando do nascimento de Jesus. Vimos uma estrela. Mas não apenas isso, meus queridos. Lá no livro de Apocalipse, por algumas vezes fala a respeito dessa estrela da manhã que João vê e que João fala.
Mas também quando fala a respeito desse cetro, de alguém que surgirá com esse cetro e que ferirá e que destruirá, a palavra do Senhor também fala o tempo inteiro que Jesus Cristo é aquele que tem um cetro de ferro nas mãos, que regerá as nações e que destruirá aquelas que não lhe obedecem, que não são seus, como destrói o barro. Entre outras palavras, a gente vê o tempo todo sendo lembrados, o povo sendo lembrados de uma promessa, aquela mesma promessa que diz que Abraão creu, a promessa do Messias, de Cristo Jesus. Mas a quinta e última palavra, meus queridos, que nós olhamos na Reforma, é algo também que permeia as Sagradas Escrituras, quando nós olhamos a respeito da glória, de quem que deve ser, a quem deve ser dada. E nós olhamos, por exemplo, quando esse povo, eles são libertos do Egito, não foi Moisés que os libertou, foi o Senhor. Quando o mar se abre, não é o mar que abriu talvez porque tivesse ali um encontro de algas, ou quem sabe o submarino amarelo daquele grupo musical que acabou em nada, nem me lembro o nome deles aqui, os Beatles, que queriam ser mais famosos inclusive que Cristo, que passou ali naquele lugar, nada disso. Sabe quem libertou, quem abriu aquele mar? Foi o Senhor. O Senhor quem abriu, e aquele povo passou a pés enxutos. O maná não chovia do céu, porque de repente naquele lugar da Palestina, o orvalho ele se concentra, nada disso, era o Senhor quem dava. Pedra brotava da rocha, ou água brotava da rocha, meus queridos, por uma ação sobrenatural do Senhor. Não eram veios que estavam ali, que de repente, no momento da solidificação, quando os vulcões, nada disso, era a ação sobrenatural do Senhor. As guerras que começam no livro, principalmente são registradas no capítulo 21 de Números, quando ele de repente lutas que eles venceram, não foi porque eles eram valentes de guerras, eram escravos, andavam por um deserto afora, nem armas tinham, mas era um Senhor que lutava as lutas deles. Isso tudo, meus queridos, desemboca, por exemplo, no Salmo 136, quando há um relato a partir do verso 10, de tudo aquilo que o salmista reconhece como misericórdia do Senhor. E lá no último verso do Salmo 136, ele diz, toda honra, toda glória seja tributada ao nome do Senhor. E a gente vê, por exemplo, nos discursos que Moisés faz, no livro de Deuteronômio, meus queridos, cada um desses discursos, o que Moisés fala? Louvado seja o nome do Senhor, a glória seja dada ao seu nome, porque foi o Senhor quem fez. Entre outras palavras, esses solas da Reforma não eram uma novidade, na época, principalmente da Reforma, quando as pessoas liam a palavra do Senhor, e nem para nós hoje. Mas trazendo para os nossos dias, meus queridos, saindo do contexto do deserto, passando pela Reforma, nós sabemos que várias outras vozes tentavam confundir a voz doce do nosso Deus, onde a palavra do Senhor muitas vezes é deixada de lado. E esse período de reforma faz nos lembrar de que tem um Deus, meus queridos, que tem um povo abençoado, como diz o versículo 12 do capítulo 22 de Números, e esse povo é abençoado, não porque tem um pastor bonito, ou quem sabe um grupo de cânticos que canta maravilhosamente bem, mas é porque tem o Senhor e a sua palavra. Nós não somos um povo que não tem pastor, que não tem direção, nós temos. E o Senhor, através da sua palavra, única regra de fé e prática, é quem nos dá a sua direção. Nós podemos crer, porque o Senhor fez uma promessa. Primeiro o seu Filho veio, o Messias prometido, ele foi sacrificado em nosso lugar, e daqui a pouco nós vamos estar lembrando desse ato através da ceia. Mas este Cristo disse que voltaria. E nós, pela sua palavra, somos alimentados de tal maneira que a nossa fé a cada dia no Senhor, ela cresce. É essa graça, meus queridos, que é anunciada nos púlpitos, que dá-nos a certeza e convicção de que por Cristo nós somos salvos, não porque nós merecemos, não porque os nossos atos de justiça nos conduz a essa salvação.
Não, mas foi por causa de um ato de justiça, o do seu Filho Jesus, que morreu lá na cruz do Calvário. É graça, é favor imerecido. Cada volta e meia eu ouço a seguinte pergunta: mas pastor, aquele homem matou tanta gente, fez tanta coisa de errado. Irmãos, ele não fez nada mais, nada menos do que muitas vezes com os nossos pensamentos, ele não pecou mais do que muitas vezes nós pecamos. E eu gosto muito de Spurgeon quando ele diz, passando por uma praça, eu sempre cito isso, passa por uma praça lá em Londres, e ele vê lá pessoas das mais variadas situações. Ele vê escravos, mais à frente ele vê pessoas condenadas à morte esperando a forca. Ele vê pessoas mendicando, ele vê cidadãos limpinhos, bonitos, e ele no final ele chega à seguinte conclusão: o que nos difere uns dos outros é a graça de Deus, porque todos nós merecemos a condenação, a ira de Deus por conta dos nossos pecados, mas por conta dessa graça maravilhosa na pessoa de Cristo, nós somos salvos. Nós temos Cristo, meus irmãos. Cristo é a nossa esperança. É em Cristo que está fundamentada a nossa fé. É neste caminho, verdade e vida que nos leva para o céu, que nós acreditamos e que confiamos no seu agir misericordioso. E ainda que, por exemplo, como escreveu Lutero, que sejam lutas, que sejam dificuldades, se a gente vinha perder famílias, bens, prazer, é a certeza da fé em Cristo que dava a ele a convicção de que com Cristo estaremos e reinaremos. É a certeza de fé, da fé no Senhor Jesus, meus queridos, que leva-nos a prosseguir, por exemplo, um período igual a esse. Voltamos a frisar, notícias que deixam a gente triste, chateados, enfermidades que levam à morte. Eu nem estou falando só de Covid, mas de tantas outras situações, que deixam a gente apreensivo e muitas vezes com medo. E a presença viva de Cristo na nossa vida, que faz toda a diferença. Porque se temos de perder famílias, bens, prazer, uma certeza, se a morte enfim chegar, uma certeza nós temos, estaremos com Cristo. E o resgate da glória. Muitos queriam dividir a sua glória ou a glória do Senhor. Tudo o que acontece é por ação sobrenatural do Senhor na nossa vida. Sabe, meus irmãos, eu olho, por exemplo, Nabucodonosor. A Bíblia fala no capítulo 4 de Daniel, que esse homem, depois de ter visto tanta coisa acontecer, inclusive Sadraque, Mesaque e Abdinego, que eles jogam na fornalha acesa, depois dele declarar que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego era o Deus, Criador dos céus e a terra, o único digno de ser adorado, no capítulo 4, no finalzinho, ele está andando pelo palácio e ele vê a Babilônia. E aquilo ali, meus queridos, traz um orgulho. Ele diz: olha a Babilônia que eu construí, olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa. E naquele instante ele não dá glória a Deus. A Bíblia fala que ele se torna um animal irracional. Não deu a honra e glórias ao Senhor. E no mesmo capítulo 4, verso 35, ele reconhece o seu erro. E naquele instante Deus o restabelece. Por quê? Porque ele deu honras, glórias e louvores ao Senhor. A Bíblia fala que é o homem para que dele te glories. E muitas vezes nós nos achamos, merecemos algo. Não, olha, sabe, pastor, para com esse negócio. É o Senhor. Se não fosse o Senhor, Ele vos deu vida estando vós mortos. A gente olha, por exemplo, meus queridos, Herodes em Atos 12. A Bíblia fala que ele, vestido com trajes reais, ele discursa. E quando ele discursa, o povo fala bem assim: parece um Deus. O povo achava que ele parecia Deus. Mas o Nabucodonosor, o rei Herodes tinha certeza. O povo achava que ele era Deus, e aquilo ali encheu seu coração de soberba. Sabe o que aconteceu? Morreu comido de vermes. Nós somos chamados nessa noite, meus queridos, se somos alguma coisa, se temos alguma coisa, toda a honra e glória deve ser dada ao nome do Senhor. Eu encerro, meus queridos, essa meditação nessa noite. Nós somos um povo abençoado.
não sou eu quem digo, a palavra do Senhor diz. Quando Deus fala para Balaão, olha, você não vai, você não amaldiçoa, porque esse é um povo abençoado. Aquele povo era um povo abençoado e nós também somos um povo abençoado, porque nós temos a palavra do Senhor. Nós somos um povo abençoado porque nós podemos ter fé, Deus coloca isso no nosso coração. Nós somos um povo abençoado porque a graça do Senhor nos alcançou. Nós somos um povo abençoado porque nós temos Cristo. Eu sei que o conceito é um pouco controverso, e muitas igrejas até facilitam essa mensagem. A bênção nem sempre é vista como nós estamos anunciando aqui. Ser povo abençoado é aqueles testemunhos. Minha empresa estava falida, aí eu fiz um voto com Deus, aí Deus me abençoou, já tem 3 filiais, abri uma nos Estados Unidos no mês passado, e essas conversas assim. Mas como Lutero ensina-nos, através desse cântico, tudo aquilo que ele fala de perdas é secundário, porque o mais importante é termos o Senhor. Encerro com as palavras de Davi no Salmo 16. Outro bem não possuo, Senhor, senão a Ti somente. Que seja assim, para a honra e glória do Senhor, e que nesse tempo de reforma, a gente de fato possa resgatar uma mensagem que permeia todas as Sagradas Escrituras, que foi restaurada por Lutero e pelos pós-reformadores, e que ela permeie os nossos corações, todos os dias da nossa vida, e que haja gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele é, e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar?